Boa noite, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor e para aprender o que o Senhor tem a nos ensinar. Então, nessa noite, eu convido os irmãos a juntos nós podermos adorar a Deus, aprendendo mais da sua palavra, tá? Então, ore comigo nesse momento, interceda, clame ao Senhor para que nesse culto de oração o Senhor possa estar nos abençoando com a sua palavra. Oremos. Santíssimo Deus, Pai querido, Pai amado, Pai bondoso, Deus de misericórdia, nós estamos aqui em Tua presença porque somos nós que necessitamos do Senhor e nós queremos Te clamar por esse momento, para que o Senhor derrame chuvas de bênção sobre a nossa vida, para que o Senhor nos abençoe com a Tua poderosa palavra, para que venhamos a aprender mais de Ti e poder assim aplicar aos nossos corações, Pai querido. Faz de nós adoradores sinceros, Senhor. Faz com que o nosso coração se volte para Ti de uma forma verdadeira, de uma forma que Te agrade, de uma forma que alegre ao Teu coração, Pai querido. Esta é a nossa oração nesta noite, em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. É que nós Te oramos. Amém. Meus irmãos, eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor para o Salmo 121. Este é o segundo salmo que nós estaremos trabalhando, o salmo de romagem. Então, convido todos os irmãos, eu vou dar um tempinho para que os irmãos possam abrir as Escrituras e juntos nós lermos então o salmo 121. Salmo 121. Diz assim a palavra do Senhor: Deus, o fiel guarda dos homens. Cântico de romagem. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Então, esse é o texto que nós estaremos meditando, que nós estaremos estudando, entendendo o que o Senhor tem a nos ensinar. Então, cabe a cada um de nós ouvirmos e pôr em prática os ensinos que esse texto tem para trazer a cada um de nós. Então, vamos lá aprender o que a maravilhosa palavra do Senhor tem a nos ensinar. Então, primeiramente, algumas informações sobre este Salmo 121. Não nos é dito, não nos é apresentado quem é o autor, qual foi a data, qual foi a situação específica que ele estava passando. Nós só sabemos que eram tudo desconhecidos, né? Nós não conhecemos o seu autor, nem a data e nem a situação pela qual ele está ali escrevendo. Se foi alguma situação específica ou se foi na sua jornada normal, como se fazia todo ano na romagem, para então adorar em Jerusalém, tá? Este salmo ele traz consigo uma mensagem de demonstração de confiança no Senhor, em meio à jornada da vida ou a da sua peregrinação para adorar no Templo de Jerusalém. Então, esse salmista, por meio desse salmo, está demonstrando o quanto ele confia em Deus, o quanto ele é feliz por depositar essa confiança no Senhor. E, meus irmãos, a jornada da vida traz consigo grandes altos e baixos. E se em meio a esse alto e a esse baixo a nossa fé não estiver segura no Senhor, nós seremos consumidos pela nossa fraqueza e pela nossa impotência. Porque como humanos nós somos pecadores. E a nossa tendência é de cairmos diante de Deus. É de não termos forças o suficiente por nós mesmos. Por isso nós necessitamos do Senhor. Por isso nós somos fracos, por isso nós somos impotentes. Apenas Deus pode nos auxiliar, nos erguer, nos levantar. Nós, com nossas próprias mãos, não podemos fazer isso. E também a jornada da peregrinação trazia consigo muitos perigos. Então, além dos perigos da jornada da vida, aquele salmista estava passando pelos perigos da peregrinação. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais à frente que tipos de perigos eram estes, tá?
E somente aquele com um coração fiel a Deus é que faria uma viagem tranquila, pois a sua esperança estava depositada no Senhor. Nós sabemos que não é uma viagem fácil, não era uma viagem curta. Então ele tinha que realmente confiar em Deus, ele tinha que ser fiel para todos os anos realizar essa viagem, realizar essa peregrinação, para que ele pudesse então adorar ao Senhor. E nós vemos o que alegra o coração do salmista é exatamente essa confiança, porque mesmo em meio a esses tantos perigos, a essa distância, aquele salmista estava indo adorar ao Senhor, ele desejava a presença de Deus, e aí ele estava enfrentando a árdua peregrinação, as árduas estradas que tinham ali adiante dele. Nisso o texto diz o seguinte, verso 1: Eu elevo os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse foi o verso 1 e o verso 2. Então, meus irmãos, o ato de elevar os olhos ao monte era uma forma de demonstrar o local de onde viria o socorro de Deus. Então, quando o salmista está dizendo assim, olha, eu elevo os meus olhos ao monte, e que ele se direciona ao monte e olha, e fica atento com os olhos fitos lá no monte, ele está demonstrando que de lá, daquele monte, viria então o seu socorro. O salmista aqui ele não esperava que os montes em si oferecessem abrigo, oferecessem segurança por suas formações naturais. Não é esse tipo de segurança que o salmista está falando, como uma fortaleza de Massada, uma colina muito alta, aonde quem estivesse lá em cima estava completamente seguro, porque apenas um local por onde os inimigos poderiam passar, e eram locais muito difíceis de você ter acesso. Então, para que um exército conseguisse subir essa fortaleza de Massada, levaria muito tempo, muitos homens seriam perdidos nessa tentativa. Então, a fortaleza de Massada ela traz consigo uma segurança natural. E não é esse tipo de segurança, né, até mesmo como uma segurança de uma caverna, que o salmista está colocando nos montes. Ele não está buscando no monte em si a segurança natural, né, formada ali pela criação. E muito menos ele esperava que por detrás desses montes ou sobre esses montes estivesse um exército de homens acampados, esperando e protegendo ele na sua travessia. Essa não era a ideia do salmista. Então, de forma alguma, o monte traria alguma proteção para esse homem, né? E essa ideia de homens esperando, nós podemos contemplar em muitos filmes, né? Geralmente, quando tem uma guerra, estão numa situação ali, estão numa planície, e aí está se perdendo, e aí o que acontece? Muitas pessoas olham para os montes, e lá começa a surgir, lá em cima do monte, naquelas fachadas, um grande exército que vem apoiar, que vem ajudar, e assim ganhar a guerra. Então não é essa a imagem que o salmista quer nos passar. Ao olhar para os montes, o salmista estava olhando para a presença de Deus, para o lugar onde Deus habitava, mais especificamente os montes de Sião, porque lá ficava o templo do Senhor. Lá era o local em que a presença do Senhor habitava. Lá era o único local em que o seu coração encontrava a paz. Porque lá habitava a presença do Senhor, lá era o local de adoração, ali ele poderia estar diante da presença de Deus. Então, com isso, nós vemos que a esperança do salmista não estava nas formações naturais, não estava nos exércitos, mas na presença de Deus. Então, ao olhar para os montes, ele entende que naquele monte tem a presença de Deus, e que somente a presença de Deus poderia ajudá-lo. Por isso ele afirma, olha, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Então o salmista não está confiando na natureza criada por Deus para que tivesse segurança. Por isso eu disse que ao olhar para os montes, o salmista não esperava que o monte lhe oferecesse segurança, o monte em si, porque ele estava depositando a sua confiança especificamente no Criador, que habitava naquele monte. No Criador que criou os céus e a terra. E aí eu pergunto, há segurança? Há um socorro melhor do que esse? Do que nós estarmos na presença de Deus?
do que nós estarmos diante do Senhor e o Senhor olhando por nós e nos guardando. Não há nenhum socorro e nenhuma segurança melhor do que essa. Então, mesmo em meio às dificuldades encontradas durante a sua peregrinação, isso fazia com que o salmista mantivesse firme a sua esperança no Senhor, alegre o seu coração. E aí, continuando os versos do capítulo 120, do Salmo 121, nós vamos ver o aprofundamento dessa segurança do Senhor na sua vida. E isso é demonstrado por uma segunda pessoa, ou com o próprio coração do salmista expondo a sua fé. Então, os versos 3 a 8, eles vão intensificar mais a sua confiança no Senhor, a profundidade, a alegria do seu coração em depositar a sua esperança em Deus. Tá? Então, ele diz assim, no verso 3, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Então, o salmista não está somente falando de segurança. Ele está demonstrando que tipo de segurança que Deus está dando à vida do salmista. Tá certo? Então, o salmista está olhando para os montes, entendendo, olha, o meu socorro vem de lá, vem do Senhor. É Deus quem me protege, é Deus quem me segura. Aí ele muito provavelmente está falando consigo mesmo. De que forma Deus me protege? Como é que Deus me ajuda, me auxilia? E aí ele mesmo vai responder, muito provavelmente em seu coração, ou algum amigo seu, algum peregrino que estava ali ao seu lado, né? Quando ele exclama, olha, os meus olhos estão para o monte, de onde virá o meu socorro? Né? Deus que me ajuda. E aí a pessoa do seu lado, muito provavelmente responderá, olha, Deus não permitirá que os teus pés vacilem. Né? Essa é a ideia. Então, ou é uma mensagem que partiu do coração do salmista ou de alguém que estava ao seu lado, dando uma resposta mais intensa à afirmação que ele estava dando. E aí, por isso, no verso 3, ele vai dizer, ele, caso Deus, não permitirá que os teus pés vacilem. Vacilar nos traz a ideia de alguém que balança, de alguém que oscila por falta de firmeza, de alguém que cambaleia, de alguém que está inseguro, de alguém que está pisando em falso. E aí o que é que Deus faz diante de toda essa instabilidade? Deus estabiliza os pés do salmista. Quando nós nos deparamos em meio a uma situação de perigo, eu creio que todos nós já passamos por situações parecidas, né? As nossas pernas, o nosso corpo começa a tremer, começa a balancear. Isso significa que o nosso corpo não está estabilizado, nós não temos firmeza o suficiente para manter as nossas pernas e corpo firme. E o que Deus faz é firmar o nosso corpo, firmar os nossos passos, firmar a nossa vida de uma forma que o nosso corpo não balance, de uma forma que o nosso corpo não tema, de uma forma que o nosso corpo não trema diante dos problemas, mas confie em Deus. Por isso, Deus dá firmeza aos nossos passos. Experimenta, faz um experimento aí. Estamos de noite. Apaga todas as luzes da tua casa ou fecha os teus olhos. A casa é um ambiente em que você já conhece, que você sabe de cor. Todos os dias você passa para lá e para cá, todos os cômodos. Fecha os teus olhos e tenta chegar a diversos cômodos com ele fechado completamente, sem você enxergar nada. E você vai perceber que os teus pés não terão firmeza o suficiente. Porque você não estará seguro, você não estará tranquilo daquilo que você está fazendo. Você não sabe se tem algum obstáculo no chão, se caiu alguma cadeira, se tem alguma coisa na qual você vai bater. Então os teus passos não são mais firmes, eles são passos cautelosos, procurando se tem alguma coisa no chão, tateando o chão, tateando as paredes para que você possa se localizar. Então, em meio às nossas angústias, em meio às nossas dificuldades, em meio aos nossos problemas, Deus nos dá essa estabilidade, Deus nos dá essa firmeza. Certo? Essa é a ideia aqui de segurança que Deus nos dá. Continuando, o verso 3, ele vai dizer o seguinte, ó, não dormita aquele que te guarda. Verso 4, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Então, primeiro nós vimos que Deus não permite que os nossos pés vacilem.
A segunda observação que demonstra, que intensifica ali a fé do salmista, é de que Deus nos guarda. Deus não dorme. Essa é a ideia. Então o salmista está comparando a imagem do Senhor com a de um vigia. Nós conhecemos muito bem a imagem de um vigia. Muito provavelmente quando você vai a um shopping ou algum outro local, restaurante, lojas, muito provavelmente você encontra vigias rondando, né, como no Atacadão, no Açaí. Você encontra muitos vigias ali rondando, fazendo a segurança daquele ambiente. E o salmista está comparando o Senhor como um guarda, como um vigia. E o bom desse vigia é porque o mesmo não dorme ou não cochila no seu serviço. E isso, meus amados, faz toda a diferença na segurança de um local ou de uma pessoa. Porque são exatamente nos momentos de cochilo que o inimigo atua, que o inimigo usa para poder atacar, para poder assaltar, roubar, matar. Era exatamente nesses momentos de cochilo que muitas guerras foram ganhas, muitas cidades foram destruídas, exatamente porque os guardas cochilaram, não perceberam a entrada do inimigo, não perceberam que o inimigo estava se aproximando. E quando deram de cara, já era tarde demais, já não tinha mais como avisar ou já estavam até mortos. O nosso Deus, meus amados, é um Deus que não dorme, é 24 horas sem parar, completamente atento ao que está ocorrendo, pronto a se levantar em socorro dos seus fiéis. Então, o nosso vigia, o nosso Deus, o Deus do salmista, é um vigia que não dorme, é um vigia que não descansa, é um vigia que está completamente atento à nossa situação. Por isso nós devemos ter fé, por isso nós devemos confiar, por isso nós devemos ter esperança em Deus. Porque por mais que os problemas venham à nossa vida, nos ataquem, tentem nos destruir, nada sairá das mãos do Senhor, nada sairá do seu controle, tudo estará dentro do seu propósito. Lembre-se, o nosso Deus não dorme em serviço. O nosso Deus não é um ser negligente. Ele nos ama, por isso ele está atento a todo momento, a toda a nossa situação. Apenas confie no Senhor e faça a sua parte. Em terceiro lugar, além dessas que nós já vimos, né, o Senhor é quem nos guarda. Então Deus firma os nossos passos. Deus, ele não dorme quando nos protege. E Deus, ele nos guarda. E aqui o salmista demonstra que o que o protege é o próprio Senhor. Isso já ficou claro quando eu passei para os irmãos. Não é os montes, não são as cavernas, não é um ambiente que os montes podem proporcionar. É o próprio Senhor. Não são os homens. Não é a natureza o que ela pode oferecer. É o próprio Deus quem nos guarda. E a ideia de guardar aqui é proteger, é vigiar, é dar segurança. Então, meus amados, nada nesse mundo, nesta terra, pode nos dar uma proteção ou uma segurança maior do que a que Deus pode nos dar. Não importa se você tem dinheiro ou não, não importa se você tem plano de saúde ou não. A única coisa que pode nos proteger realmente, que pode nos assegurar, é Deus. É Deus, é o estarmos nas mãos poderosas do Senhor. Além disso, nada mais, porque o dinheiro se acaba, a saúde se acaba, enfim, o mundo não nos oferece recursos ilimitados, mas Deus, sim. Agora, é claro que mediante a sua vontade. Em quarto lugar, nós temos então o verso 5º, a parte B. O Senhor vai dizer assim, olha, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Aqui nós temos duas imagens que podem referenciar esse a tua sombra à tua direita. A primeira dessas imagens é a ideia de refrigério. Né? Então, quando você se encontra num deserto, e que você está ali, passou o dia caminhando pelo deserto, e que você encontra uma árvore que dá sombra, e que você fica debaixo daquela árvore, aquilo é um grande refrigério ao teu corpo, à tua alma. Ali você poderá descansar, poderá desfrutar
até que você então possa restaurar suas energias e dar continuidade à sua viagem. E tem a segunda ideia, que é a mais aceita, que é a de alguém que está sempre próximo a si, de alguém que está ao teu lado. Todas as duas ideias, elas fazem parte da natureza do Senhor, porque o Senhor nos dá refrigério à nossa alma, ao nosso corpo, e Ele também está ao nosso lado sempre, tá? E a ideia de a nossa sombra nos acompanhar é de que nós não perdemos a nossa sombra. A nossa sombra sempre está conosco. Note, desde a infância até o dia que você morrer, a sombra sempre te acompanhará. Então essa imagem mostra que Deus sempre estará ao nosso lado, sempre estará presente, mesmo quando nós não percebemos ela. Porque eu sei que quando você vai ao centro, quando você sai da sua casa, quando você vai para muitos locais, você não fica andando e, olha, minha sombra está aqui, olha, minha sombra está aqui, ah, minha sombra está atrás de mim, ou minha sombra está na frente. Você não presta atenção nela, mas você sabe que ela sempre vai te acompanhar para onde você for. Da mesma forma, é Deus. Por muitas vezes nós não prestamos atenção, nós não entendemos que Deus está ali do nosso lado, mas sempre Deus está conosco, nos acompanhando, seguindo os nossos passos, nos direcionando. Deus está ali, sempre presente. E uma imagem que nós podemos ilustrar aqui é dos bebês. Os bebês, eles precisam de atenção o tempo todo, né? Por muitas vezes acontecem acidentes, até acidentes mortais com bebês, exatamente porque os pais, num piscar de olho, tiraram os olhos do bebê. E aí então o bebê ou se afogou, ou levou uma queda, ou aconteceu alguma coisa que veio então a causar um acidente grave, muitas vezes até a morte. Então, num piscar de olhos, se você tira o olhar do bebê, pode acontecer um grave acidente. Com a nossa sombra, não acontece isso, ela estará sempre conosco. Então, Deus, ele não tira os seus olhos de nós, ele não tira a sua atenção de nós, ele está sempre atento, nos olhando, nos observando, nos guiando os nossos passos. Então, o Senhor está atento à nossa vida, ao nosso caminhar, ao nosso modo de viver. Essa é a forma como Deus age conosco. É a forma como Deus trabalha com nós. Como uma sombra, sempre ao nosso lado. Em quinto lugar, o verso 6, ele vai dizer o seguinte: olha, de dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua. Então, durante as peregrinações para a adoração no templo, os peregrinos passavam dias, ou dependendo da distância, eles passavam até mesmo semanas. Eles tinham a obrigação de, pelo menos uma vez por ano, se dirigirem ao templo em Jerusalém, no Monte Sião, para poder adorarem ao Senhor. E muitas vezes isso eram milhares de quilômetros e levavam semanas para que as caravanas chegassem até esse local de adoração. E isso os deixava expostos ao perigo que o quê? Que o dia e que a noite poderiam trazer durante a viagem. E isso é fato, isso é real. Realmente tinham esses perigos. Durante essas peregrinações, muitas vezes salteadores se escondiam, eles sabiam as épocas em que essas caravanas passavam e ficavam à espreita, esperando eles passarem para que eles pudessem assaltar, tomar então os seus tesouros e uma diversidade. Enfim, eles passavam pelos perigos de salteadores. Eles também passavam pelos perigos de animais ferozes, como cobras, leões, ursos, lobos e uma diversidade. Então, tudo isso eles poderiam encontrar no caminho. Nós temos também os perigos que as estradas proporcionavam, como montanhas íngremes, eles tinham que subir montanhas altas e também descer essas mesmas montanhas altas. Muitas vezes as estradas eram pequenas, eram estreitas, eram com terrenos escorregadios, onde você não tinha muita estabilidade. Nós tínhamos também o sol escaldante do dia e o frio intenso durante a noite. Então, tudo isso eram perigos que os peregrinos tinham que enfrentar durante a sua jornada. E que de dia e de noite, aqueles que mantinham a sua esperança no Senhor estavam alegres em seu coração, porque isso não afetava a sua alegria. Mesmo que salteadores tomassem os seus bens, mesmo que animais ferozes os atacassem, mesmo que as demais situações pudessem acontecer com sua vida, o seu coração estava alegre e feliz no Senhor, porque eles confiavam em Deus.
e que eles não permitiam que tais problemas o molestassem, ou seja, magoassem a sua vida, causassem sofrimento, causassem enfado. Uma nota sobre isso, muitas pessoas, mediante aos sofrimentos, entendem que o Senhor os está molestando, que não está trazendo mágoa ao seu coração, trazendo sofrimento, trazendo enfado. Então, muitas pessoas se distanciam do Senhor com raiva porque não querem aceitar os problemas e as aflições na sua vida, não querem aprender com isso na sua vida. E aqui, nesse caso em específico, o salmista, mesmo diante desses problemas, ele mantinha sua alegria no Senhor. Ele confiava no Senhor, estava sujeito à vontade de Deus. E isso dava alegria ao seu coração. O Senhor surge, então, como aquele que os protege durante o dia e durante a noite. Tá? Então, a imagem aqui de proteção não é de que Deus vai garantir que nenhum ladrão vai assaltá-los, que nenhuma fera vai atacá-los e que ninguém vai cair diante das estradas perigosas. Mas é garantir que o seu coração passará por todas essas coisas, alegre, feliz, pela oportunidade de poder adorar e de servir a Deus e poder cumprir com um mandamento do Senhor. Isso era a segurança do povo. Sexto, nós temos então o verso 7, que diz: o Senhor te guardará de todo mal e guardará a tua alma. Estes males, do qual o verso 7 se referencia, elas estão relacionadas ao que eu acabei de falar, as dificuldades da vida que todos nós tivemos, temos e também teremos. Não há o que fazer, seja rico, seja pobre, seja doente, seja saudável, seja branco, seja negro. Nós teremos dificuldades na nossa vida. Catástrofes naturais, catástrofes provocadas pelo homem, como enchentes, como o estouro da barragem de Brumadinho. Problemas que nós enfrentamos diariamente. Tá? Então a promessa de Deus não é para nos livrar desses problemas, mas é que estes problemas não façam com que o salmista ou com que nós não percamos a nossa fé. Por isso que o texto vai concluir no verso 7 dizendo assim: e não perderás a tua alma. Essa é a ideia do verso 7. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Então, mediante toda aflição, todo sofrimento, Deus vai nos proporcionar um meio de ficarmos fiéis diante do Senhor. De nós não olharmos para Deus e reclamarmos, de nós não desviarmos do Senhor, porque problemas e aflições estão vindo à nossa vida. Então, guardar-nos de todos os males é a ação de Deus em nos manter firmes na nossa fé, na nossa estrada, no nosso caminho, mediante o nosso alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Mesmo passando por aflições, mesmo passando por problemas, mesmo passando por angústias e por perseguições. No ser livrado de todo mal é o fato de permitir que Deus use essas dificuldades, esses problemas, para que Deus firme cada vez mais a nossa fé. A exemplo disso, nós temos o Jó, que mediante a sua provação, os seus problemas, as aflições que ele passou, aquilo fez com que a sua fé se firmasse cada vez mais no Senhor. O seu relacionamento com o Senhor se tornou mais intenso, se tornou mais verdadeiro do que o que era antes. Então Jó pôde conhecer mais ao Senhor. Então, se Jó já tinha um bom relacionamento, depois de passar por essas provações, por todos esses problemas, o seu relacionamento então se intensificou diante do Senhor. E aí, por último, o sétimo ponto, verso 8, diz assim: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Então Deus está demonstrando que está guardando o salmista desde a saída da sua cidade, quer seja ela qual for. Eram diversas as cidades que seguiam rumo ao Monte Sião para adoração. Então, a todo instante, o Senhor estava observando a vida do salmista, desde a sua saída até a sua chegada no templo, desde a saída no templo até a sua chegada em sua casa. Então, Deus os estava firmando seus passos, Deus os estava protegendo, dando força, dando esperança, animando e incentivando seus corações. Então, esta, meus amados, é a explanação do Salmo 121, o seu contexto, o seu significado, o seu propósito.
para cada um de nós. O nosso socorro, uma das coisas que eu quero que você grave, que nós podemos aprender e tirar uma lição deste salmo, é que o nosso socorro não se encontra mais no Monte Sião, como naquela época se encontrava, como esse salmista está declarando aqui. O nosso socorro não se encontra mais no Monte Sião, porque a presença do Senhor não está mais lá, não está mais presente naquele local. A presença do Senhor está presente em cada um de nós. O nosso socorro hoje se encontra no Monte do Calvário, na cruz de Cristo, no sacrifício de Cristo por cada um de nós, na morte do Senhor, que nos proporcionou o perdão dos nossos pecados e que fez com que o nosso acesso a Deus fosse restaurado. Este sim é o nosso socorro, o Senhor Jesus Cristo. O salmista olhava para o Monte Sião, onde Deus habitava. Hoje nós olhamos para Cristo, para o seu sacrifício, por aquilo que ele fez por nós, para o perdão dos nossos pecados, para a restauração do nosso relacionamento com Deus. Este é o nosso novo Monte Sião. É aonde nós encontramos salvação, proteção, segurança em Deus. Então nós hoje olhamos para Cristo, para o seu sacrifício, para o que ele realizou por nós. Um outro fator que nós podemos aprender também, que em meio às dificuldades da vida, Deus é que mantém os nossos pés firmes. Apenas em Deus nós conseguiremos a estabilidade necessária para vivermos essa vida. Se nós buscarmos por conta própria nos estabilizarmos no que a vida tem a oferecer, o nosso fracasso, a nossa queda será certa e iminente a qualquer momento. Mas se estivermos firmados em Deus, isso não nos acontecerá. Então firmemos os nossos passos no Senhor e não no que essa vida tem a oferecer. Portanto, se você não tem condições, não lamente, não entenda que isso é uma derrota na sua vida. Porque você está no lucro, você tem a salvação, você tem Deus. Se você não tem saúde, não lamente. Não lamente, porque um dia Deus restaurará o teu corpo físico. Você não vai mais sentir dor, você não vai mais chorar, você não vai mais sofrer. Então o que tem de melhor é o futuro e não o presente, não a nossa situação aqui agora, mas é o sabermos que nós estaremos diante de Deus restaurados e que o dinheiro de hoje não vai fazer nenhuma diferença, que a saúde de hoje não vai fazer nenhuma diferença, que a nossa situação de hoje não vai fazer nenhuma diferença no futuro. Vai fazer o modo como nós agimos mediante as situações que Deus coloca em nossa vida. O modo como nós agimos diante do dinheiro, o modo como nós agimos diante da saúde, o modo como nós agimos diante das situações. Isso sim fará toda a diferença quando estivermos diante de Deus. Portanto, meus amados, foquem em Deus e permitam que Ele mantenha firme os teus pés, os teus passos aqui na terra. Por último, o Senhor é quem nos guarda. Isso significa que Deus, o próprio Deus, o Criador, como o salmista coloca, Criador dos céus e da terra, é o nosso protetor particular. Muitos homens ricos, que têm medo de perderem a sua fortuna, até mesmo a vida, chamam seguranças para que possam proteger. Muitas vezes esses próprios seguranças são quem artimanham contra este, para tomar-lhe o que tem. Mas o nosso guarda é Deus. E por mais que os homens tentem nos atacar, nos ferir, se Deus não permitir, nada nos acontecerá. Porque Deus sabe os perigos que nos cercam de dia e de noite. E só acontecerá aquilo que Deus permitir. Deus, como nosso guarda, Ele não dorme. Ele está atento a todo momento. Os cuidados do Senhor jamais eles se acabam. Porque Ele é eterno. Eles são verdadeiros. Eles são seguros, meus amados. Então, não tem por que confiarmos nessa vida, nas coisas que essa vida pode proporcionar. Se nós temos acesso direto ao Pai, a Deus, como um nosso guarda, como nosso segurança, como aquele que nos vigia. Essa é a melhor forma de nos protegermos diante desse mundo tão cruel, tão astuto, que é governado por Satanás. Apenas Deus pode nos proporcionar tal segurança. Então, meus amados, que Deus nos abençoe
que a sua palavra possa falar aos nossos corações, possa trazer ensinos, e que ela venha afastar os medos e os temores do coração dos irmãos. Deus nos abençoe. Amém.